aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Adoramos o seu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Cante assim nessa noite: eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Vamos navegar no oceano do Espírito. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que se entregou por mim. Oh glória, aleluia! Eu adorarei ao Deus da minha vida, que se entregou por mim, sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Oh glória! Vamos louvar o Senhor, pastor Marina, essa noite. Oh glória! Hoje o culto vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar. Oh glória! Aleluia! Hoje o culto vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do seu poder. Olha o poder de Deus! Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós. Oh, aleluia, aleluia. E nós vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar do seu poder. Quem está alegre canta assim: vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar do seu poder. Receba, igreja! Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Oh, glória! Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Quem está triste, ora.
tristeza vai embora. Quem está triste ora, é na oração que a tristeza vai embora. Davi falou, eu também posso falar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi falou, eu também posso falar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oh, glória! Tem água pra tirar. Quem tira uma vez, duas vezes tem que tirar. Oh, glória! Tem água pra tirar. Quem tira uma vez, duas vezes tem que tirar. Assim, ó. Mas Jesus Cristo é a fonte d'água viva. Quem beber dessa água nunca mais pedirá. Mas Jesus Cristo é a fonte d'água viva. Quem beber dessa água nunca mais pedirá. Olha! Madrugada quando eu orava, senti que alguém me tocou. Madrugada quando eu orava, senti que alguém me tocou. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Fica ligado que ele vai tocar, fica ligado que ele vai tocar. Fica ligado que ele vai tocar, o anjo do Senhor já está no lugar. Fica ligado que ele vai tocar, fica ligado que ele vai tocar, o anjo do Senhor já está no lugar. Desce fogo, desce poder, é só ficar ligado que já vai receber. Desce fogo, desce poder, é só ficar ligado que já vai receber. Lá no céu tem ruas de ouro, onde os salvos irão passear. Lá no céu tem ruas de ouro, onde os salvos irão passear. Ah, se eu tivesse asas, eu voaria pra lá. Oh, glória! Ah, se eu tivesse asas, eu voaria pra lá. Como é que é? Joelho no chão, jejum, oração, para vencer pela tribulação. Jejum, oração, joelho no chão, tribulação. Oh, glória! Pisa no chão, com coragem, com poder. Pisa no chão, com coragem, com poder. Pisa no chão, com coragem, com poder. Poder que Jesus dá, Satanás tem que correr. Pisa no chão, com coragem, com poder. Pisa no chão, com coragem, com poder. Poder que Jesus dá, Satanás tem que correr. Foi um anjo aqui, Senhor, foi um anjo lá. Foi um lá na porta e outro no altar. Foi um anjo lá, foi um lá na porta e outro no altar. Este povo que se levantou com poder, com poder. Quem é este povo que se levantou com poder, anunciando que Jesus em breve vem, com poder, com poder. Ô, glória! Este povo é batizado, este povo é renovado, este povo fala em línguas, expulsar os demônios em nome de Jesus. Assim, ó. Este povo é batizado, este povo é renovado, este povo fala em línguas, expulsar os demônios em nome de Jesus. Elias fez um fogo e o Senhor mandou.
fogo e o Senhor mandou, mas primeiro o altar confessou. Deus não pode fogo mandar, sem primeiro o altar confessar. Deus não pode fogo mandar, sem primeiro o altar confessar. Oh, aleluia, que maravilha. Obrigado, pastora Maria. Obrigado por você, pela tua presença nesta noite. Nós vamos nos preparar nesta noite para ouvirmos aí a palavra de Deus nesta noite maravilhosa. Quero que você abra a tua Bíblia nesta noite. Isso. No livro de 1 Timóteo, tá? No livro de 1 Timóteo nesta noite. Vai glorificando Deus. Pode assentar. Podemos assentar em nome de Jesus. Tá? Isso. Vamos ler nesta noite de quinta-feira. Olha, o mês está passando, os dias estão se passando, mas uma coisa é certa: a palavra de Deus, ela não passa, ela está viva. Então nós vamos acompanhar aqui, tá? No livro de 1 Timóteo, no capítulo 1, tá? Que diz assim no capítulo 1 de 1 Timóteo, capítulo 1, 14, tá? Vamos ler o 13. 1 Timóteo 1, 13. Diz assim: a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. Olha essas três palavras: blasfemo, perseguidor e insolente. Três palavras, obviamente, ruins, tá? Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Só que nós temos palavras negativas. Olha bem: blasfemo, perseguidor, insolente, ignorância e incredulidade. Isto não era uma característica do apóstolo que escreveu esta passagem, tá? O apóstolo Paulo, escrevendo a carta para Timóteo, ele descreve o seu antes. Ele descreve o seu antes de conhecer, ele descreve o seu antes de ter, o seu antes de encontrar com Jesus. Então, veja que quando nós éramos, para que você entenda, nós éramos mundanos, nós éramos incrédulos. Talvez nós tivéssemos sido perseguidores, porque nós não conhecíamos a Deus. Então nós éramos também insolentes. E todas as palavras que estão aqui se retratam a nós num passado muito distante, ao qual nós não tínhamos acesso ao coração de Deus, ao qual pregavam para nós e nós não queríamos aceitar, e nós éramos talvez igual ou até mesmo de repente pior que este apóstolo. Veja a característica negativa que ele tinha, tá? Blasfemo, ou seja, quando falavam para ele de Jesus, ele dizia: não, isso é mentira, Deus nada, eu faço, eu desmando, eu tenho a autoridade. E ele então, falando desta forma, ele acabava blasfemando contra Deus. Aí eu fico me perguntando: será que nós também não éramos blasfemos? Quando nós dizemos: não, eu sou assim, eu nasci assim, eu faço do jeito que eu quero, ninguém me manda, e Deus não existe, que Deus nada. Então nós acabávamos sendo totalmente blasfemos, negando a Deus. E nós éramos também, como diz ali, perseguidor. Quando chegava um crente para pregar para você, ou você corria ele de casa, ou você ofendia, ou você dizia: não, aqui na minha casa eu não quero saber, aqui na minha casa não existe isso de crente, não quero ouvir.
E acabávamos então falando para outras pessoas: olha, teve um crente louco aqui, teve uma pessoa falando de Deus, eu não quis, eu corri de casa, e aonde eu ver ele, eu vou virar o rosto para ele, não quero saber dele. E nós acabávamos então sendo o quê? Perseguidores de Cristo. Porque quem persegue ao crente não persegue propriamente aquela pessoa, mas sim persegue a Deus, a Jesus. E você logo vai ver o porquê disso. Na sequência, outra palavra que disse: ele era insolente, ele falava o que ele queria, ele era ignorante e ele era incrédulo totalmente. Agora veja que para mim ou para você era difícil ter conversa com este homem, ignorante, insolente, blasfemo, perseguidor, coração totalmente duro. Para nós humanos era impossível ter acesso ao coração deste homem. Mas veja bem que o amor, ele supera todas essas palavras. O amor vence a ignorância, o amor vence a insolência, o amor vence a incredulidade, e foi o que Deus fez na vida deste homem. Veja na sequência do 14: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor. Nós estamos falando aqui no livro de 1 Timóteo 1, 13, 14 e 15. Mas nós estamos falando de quem escreveu para Timóteo esta carta, que foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu esta carta a Timóteo, relatando quem ele era e o que Deus fez sobre a vida dele. No versículo 14 começa assim: mas transbordou a graça de nosso Senhor na minha vida. Acompanha aí. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor. Ou seja, transbordar quer dizer encher. De repente, Deus olha e vê que o apóstolo Paulo seria para ele um vaso de honra. E então prepara o encontro com Jesus Cristo. Naquele encontro com Jesus Cristo, houve então uma grande mudança no coração daquele homem. A ignorância foi vencida pela fé. A insolência, a blasfema, tudo isso foi vencido pelo amor que havia em Cristo Jesus, num simples encontro com Jesus. Então você pode imaginar que, por mais pecadores que sejamos, por mais pecadores que nós somos, é possível, no encontro com Jesus, mudarmos o nosso pensamento, mudarmos a nossa maneira de pensar, mudarmos a nossa forma de agir, se nós simplesmente deixarmos que a graça do Senhor superabunde na nossa vida, deixarmos que a graça de Deus transborde na nossa vida. Quando a graça de Deus transborda na nossa vida, não há lugar para incredulidade, não há lugar para ignorância, não há lugar para insolência. Por quê? Porque o amor e a fé vencem e superam tudo isto de ruim que o ser humano traz consigo pelas raízes do passado. Por não conhecer, talvez, a sua geração passada, não conhecer a Jesus e não passar para nós, nesta geração, é que talvez nós tenhamos sido ou tenhamos tido essas características de insolência, de blasfemo, de perseguidor. Mas houve um tempo em que Deus olhou para a terra e viu que não era só o apóstolo Paulo. Todos tinham errado, todos tinham pecado. E Deus decide então transbordar sobre eles a sua graça. E como que transborda a graça de Deus sobre nós? Através da fé. Sem fé, eu não posso chegar a Deus. Sem fé, eu não agrado a Deus. Então, para que a graça de Deus transborde sobre nós, é preciso nós termos fé. Veja aqui. Transbordou. Acompanha aí, eu gosto que você acompanhe. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé. A graça vem tomada de fé. Se eu tiver fé, a graça de Deus me toma. Se eu não tiver fé, como é que a graça vai
vai chegar até mim. Ah, pastor, mas eu vivo na graça, mas eu não creio em Jesus, eu não creio em igreja, eu não acredito que os pastores falam, eu não acredito no Espírito Santo, eu não preciso ir na igreja, mas eu tenho a graça de Deus. É impossível, porque aqui a Bíblia está dizendo que a insolência, a incredulidade, a avareza, a blasfêmia foi vencida pela fé. Quando eu começo a acreditar em Jesus, vem sobre mim o quê? O amor seguido da fé. Olha aqui, ó. A fé e o amor. Porque o amor vence tudo. O amor vence o ódio. O amor vence a raiva. O amor vence a avareza. O amor vence a morte. Para que você possa vencer a morte, é preciso você ter duas coisas: a fé seguida de amor. Com fé, você não consegue chegar a lugar nenhum. Agora, juntando o amor, aí você consegue. Ah, pastor, mas eu tenho fé, mas eu não consigo amar o meu próximo. Então, não vai chegar a lugar nenhum. Ah, pastor, como assim? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus é amor. Se você não tiver amor, você não vai conseguir fazer aquilo que Deus quer que você faça. E o que é que Deus quer que você faça? Que você ame o próximo como a ti mesmo. Olha aqui, a fé e o amor transbordaram a graça do Senhor Jesus Cristo na minha vida, disse o apóstolo Paulo. Mas para que ele escreve isso? Ele escreve para fortalecer o ministério de Timóteo, porque ele sabia que aonde Timóteo estaria pregando, haveria pessoas de todo pensamento, haveria pessoas de todo credo religioso, haveria pessoas anátemas, incrédulas, insolentes, avarentas, presunçosas, e Timóteo precisava estar preparado para pregar a palavra de Deus. Então Paulo está dizendo que ele era, mostrando para Timóteo que era possível, aonde ele chegar, ter pessoas desta índole, mas que era também possível Timóteo pregar e levar a fé e o amor àquelas pessoas e elas serem transformadas. Então hoje, nossos parentes, nossos familiares, pessoas que não querem saber hoje, amanhã, se nós seguirmos na fé, se nós seguirmos no amor, se nós seguirmos na perseverança, se nós prosseguirmos em orar por eles, provavelmente eles terão um encontro com Jesus. E a fé e o amor vai vencer tudo aquilo que há de negativo na vida delas. E elas vão então serem transformadas. E a graça de Deus irá transbordar na vida delas, ao ponto de elas se transformarem em grandes evangelistas, pastores, mestres, pregadores, professores do Evangelho de Cristo Jesus. Mas é preciso ter fé, é preciso ter o amor. É o amor que vence todas as coisas. No versículo 15: fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Então o apóstolo está dizendo que era para Timóteo crer na palavra e aceitar. Olha, Timóteo, tudo que eu falei é fiel, aceita, ela é digna de aceitação. Então toda palavra, seja ela, talvez você diga, vem na igreja, pastor, eu vim na igreja para ouvir uma palavra que faça coceira nos meus ouvidos, mas eu estou ouvindo uma palavra dura. A palavra é fiel, de toda aceitação, aceita ela. Se você acha que a palavra é para ti nesta noite, aceita. Talvez ela venha para mudar você, talvez ela venha para transbordar em você a esperança, talvez ela tenha vindo para você de uma forma dura, qual você não esperava, mas é a palavra que vai transformar a tua vida, que vai virar a tua história. E olha o que ele diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Agora, veja bem, o apóstolo Paulo não está acusando, ele está dizendo, fiel é a palavra e digna de aceitação, a palavra que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Então o apóstolo Paulo está dizendo que Timóteo iria encontrar pessoas com estas características do versículo 13, mas que o amor que transformou ele
transformaria também aquelas pessoas em pregadores, em testemunhas. E o apóstolo fala assim, ó, todos são pecadores, mas eu sou o quê? O principal. O apóstolo Paulo estava se colocando no mesmo patamar de pecador, no mesmo patamar de errante, no mesmo patamar de falho, dizendo, eles são pecadores, mas eu sou o principal. Porque é como se tivesse dito assim, ó, eu matei os crentes, eu persegui os crentes, eu tinha liberdade dos reis para passar de cidade em cidade, com liberdade para botar fogo nas casas. Então eu me considero o principal pecador. E se Deus fez comigo através da fé, através do amor, tirou tudo que eu tinha de negativo e me fez um pregador, Ele vai fazer também com todos vocês que quiserem e que são e que se acham também pecadores. Quando eu me acho pecador, é a mesma coisa que eu diga assim, Deus, eu preciso da tua misericórdia, porque eu sou o principal dos pecadores. Nunca coloque outras pessoas como pecadoras, mas use o teu exemplo de pecador. Eu sou falha, porque eu sou um ser humano. Você pode ter falhado porque você é ser humano, mas não fica julgando os outros. Coloque-se no patamar de pecador, e aí Cristo vai vir transbordando a sua graça, transbordando do seu amor, e que a tua fé seja forte, que a tua fé seja suficiente. Ajunta a tua fé com o amor de Cristo Jesus e prega o evangelho. Não importa se a pessoa fez, aconteceu, ou ela fala, ou ela grita, ou ela erra, ou você vê ela falando coisas negativas. Não importa a forma que ela está, o que ela faz. O que importa é que o apóstolo Paulo se colocou como o principal dos pecadores, um homem assassino, perseguidor, blasfemo, insolente, ignorante, como ele próprio reconheceu, mas ele teve um encontro com Deus e tudo se fez novo na vida do apóstolo Paulo. E eu profetizo sobre a palavra de Deus a tua mudança nesta noite, oh aleluia. A insolência vai embora, a avareza vai embora, a incredulidade, a falta de fé não vai resistir o poder de Cristo na tua vida. E você vai se levantar como um guerreiro, você vai se levantar como um pregador. A tua cidade vai ser abalada, a rua ao qual você mora vai ser abalada, as pessoas ao qual moram contigo vão ser abaladas. De que forma? Mostrando através de você o amor de Cristo Jesus na vida daqueles que necessitam. Quem é pecador? Nós todos. E o apóstolo Paulo disse, eu sou o principal deles. Só para encerrar. Mas por esta razão, por esta mesma razão, me foi concedida a misericórdia para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. O apóstolo está dizendo, que bom que eu fui eleito para ser transformado, que bom que eu fui separado para ser testemunha, para que outras pessoas, para que bom que eu sirva de modelo, de exemplo, para outras pessoas que erram, para outras pessoas que pegam, para outras pessoas, que bom que eu sirva de modelo, porque assim a graça de Deus e a vida eterna está em mim, e eu posso falar para todos que há uma esperança. Ele se conteve feliz por ter sido um exemplo de Cristo, e nós temos que pregar com alegria, porque nós somos modelo para aquelas pessoas que estão lá fora. Se eu não for exemplo para alguém, o que é que eu faço de diferente? Se eu não for exemplo para minha família, para os meus familiares, o que é que eu estou fazendo na casa de Deus? Se eu não for modelo para as pessoas chegarem à vida eterna através da fé, eu tenho que ser exemplo para todos que me observam. E foi isso que o apóstolo falou, Timóteo, seja um exemplo, ame as pessoas da forma que elas são, elas poderão ser transformadas, porque Timóteo estava indo para um grande ministério, e ele precisava de apoio, ele precisava de pessoas
que conhecessem o campo espiritual. E o apóstolo Paulo era o exemplo. Timóteo tinha o apóstolo Paulo como um pai, como um mestre. E foi isso que o apóstolo Paulo foi para Timóteo, o mestre, dizendo: seja fiel na palavra. A palavra é fiel, aceita ela. Se vier pecador, prega para ele, não julga, porque tu também está no mesmo caminho. Porque a palavra diz: todos erraram, mas todos foram tomados pela misericórdia. E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu próprio Filho Jesus para nos dar vida, e para que a nossa vida fosse modelo, para que a nossa vida fosse exemplo de fé para todos aqueles que ouvem e praticam o evangelho forte, sadio, poderoso e verdadeiro nesta noite. Que o Espírito Santo envolva você na sua graça, que a glória de Deus resplandeça na tua casa, que a presença de Deus tome conta de você nesta noite, e que o Espírito Santo dê para você a vitória em nome de Cristo Jesus. Que bom contar com a tua participação nesta noite. Amanhã às 7 horas da manhã, programa Bom Dia Uruguaiana. Um abraço ao meu primo aí em Mato Grosso do Sul, um abração, Amarildo, para ti, para o Rubilar, para o Adroaldo, para o Rudinei, para toda a família aí em Mato Grosso. Um grande abração. Samuel Sandra Soares, shalom! Shalom para você também, um grande abraço, e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.